Você quer aprender a fazer esse lindo efeito dourado? Olha que maravilhoso, gente. Nas suas peças de porcelana, nas suas peças de vidro, enfim, em qualquer outro tipo de material e gastar menos que R$ 2 em cada peça. Então vem comigo que eu vou ensinar tudo para vocês na aula de hoje e essas peças se tornarão totalmente laváveis e duráveis, sem precisar de forno de alta temperatura, sem precisar de tinta ouro e com materiais super econômicos. Essa dica realmente vale ouro. E se você está gostando da minha sugestão de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. Então vamos aprender? Bem, gente, então vamos lá. Essa técnica é incrível, super durável e vocês vão ver que vão economizar muito, porque ela vai dar o mesmo efeito do ouro de alta temperatura que nós aplicamos em vidro, nós aplicamos em porcelana, só que com materiais muito mais econômicos e ela também vai se tornar muito durável. Mas para isso eu já tenho que alertar vocês logo no início da aula. Todos os materiais que eu vou indicar na aula não tem substituição, gente. Não adianta querer substituir por outra coisa, porque não vai dar certo. Então, é muito importante que vocês sigam todos os materiais que eu estou indicando, que eu fiz vários testes e foram esses que funcionaram. Então, sempre aqui nas minhas aulas, é só você clicar na descrição do vídeo que está aqui embaixo, que você vai encontrar a lista de materiais e também o link de onde comprar, tá? Então, esses materiais, se vocês quiserem reproduzir essa técnica, cliquem na descrição do vídeo. Ele aparece também aqui quando a aula está acontecendo, o link do material, mas caso você não consiga clicar, sempre vai ter na descrição do vídeo. Então fica bem fácil. São materiais baratos. Estes aqui que nós vamos usar, por exemplo, está na faixa, hoje em dia, né? Os dias que eu estou gravando esse vídeo, de R$ 15 o vidrinho. Essa cabine que nós vamos usar está na faixa de R$ 30, então são muito baratos e muito mais em conta do que você ter que adquirir um forno de alta temperatura e também o ouro da alta temperatura, que vai ficar muito mais caro para você aplicar nos seus trabalhos. Então essa aqui é uma alternativa muito mais em conta e também, né, bastante eficiente. Então, a primeira demonstração que eu vou fazer é a aplicação aqui na porcelana, tá? Eu tenho esse porta-joias de porcelana e na parte de cima aqui do coração eu quero que fique dourado. Então, como sempre, a primeira coisa que nós vamos fazer, além de lavar, é passar o álcool, né? Então, eu vou passar o álcool, qualquer álcool que você tenha em casa, para limpar bem, né? E tirar qualquer tipo de gordura aqui da nossa peça, olha. Então, toda a parte que eu vou pintar, eu já deixei bem limpinho. E o primeiro material que eu vou aplicar, que é um material de fundo, é esse aqui, gente, olha. É um esmalte em gel, tá? Esse aqui é da cor preta, mas não é qualquer esmalte em gel, não é aquele esmalte que você passa e deixa secar no ambiente. É esmalte em gel que nós secamos na cabine, porque é um esmalte UV, tá? Então existem várias marcas, aqui eu testei, foi essa, custou em média, como eu falei, R$ 15 o vidrinho e vai render muito. E já deixei aqui na descrição do vídeo. Então, Ingrid, posso usar o esmalte que eu tenho em casa? Não, gente, tem que ser esse aqui, né? O V que seca na cabine. Outro esmalte não serve. Então, esse aqui da cor preta, pelo que eu fiz o teste, é o que dá o melhor fundo nas peças, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar, né, o esmalte preto. Posso aplicar com o próprio pincel aqui do esmalte, ó. Ou se você quiser pegar o seu pincel e molhar aqui dentro do esmalte e aplicar, também dá, tá? Essa camada aqui não precisa ser uma camada muito espessa, porque como eu falei para vocês, é só um fundo, olha. Tá vendo, gente? Olha, só uma passadinha do esmalte já cobriu aqui tudo de preto. Aí vamos fechar aqui o esmalte. E vou colocar na cabine. Aí agora eu quero que vocês prestem atenção também,
porque o tempo que vai ficar na cabine também é muito importante. Essa minha cabine é uma cabine de 48 watts de potência, então para a cabine desta potência, é esse tempo que eu vou indicar para vocês. Essa parte de cima que sai, ó, vou tirar só para mostrar. Então vou colocar aqui bem no centro, né, da cabine a minha peça e vou colocá-la, né, para secar, porque esse esmalte ele só seca na presença da luz ultravioleta. Aí podem me perguntar: "Ah, Ingrid, ao invés da cabine, posso colocar no sol?" Pode, gente, só que eu não sei o tempo que demora no sol para secar, porque o sol depende da intensidade, né? Então, essa cabine é muito baratinha, eu prefiro usar a cabine porque eu sei que meu trabalho vai dar certo. Então, aqui ele tem várias marcações de tempo, ó, 10 segundos, 30 e 60 segundos. Então, eu vou colocar na marcação de 60 segundos 2 vezes. Isso quer dizer que vai ficar aqui por 2 minutos. Então, olha, aqui eu já liguei, aperto 60 segundos, vai começar uma contagem regressiva. Quando essa contagem chegar no 0, aí significa que já passou 1 minuto. Aí eu aperto aqui de novo e deixo mais 1 minuto, 2 vezes de 60 segundos, né? A primeira etapa aqui, que é o preto. Pronto, gente, já passou a primeira contagem regressiva, agora eu vou apertar novamente mais 60 segundos. Pronto, gente, agora eu já posso retirar aqui do dentro da cabine a minha peça, olha, já tá bem sequinha. E eu não preciso passar outra camada, mesmo que tenha ficado, tá vendo, alguma falha, não precisa, porque isso aqui é somente um fundo. Agora, o segundo material que nós vamos usar é esse aqui, olha, é o top coat, mas também não é qualquer top coat, não é aquele que você passa na unha e deixa secar ao ar livre, é o top coat que nós utilizamos também na cabine, tá? Todos os produtos são para fixação UV. E o top coat eu vou passar uma camadinha aqui sobre o esmalte preto. Top coat é uma espécie de verniz incolor, né, que dá acabamento. Olha, então eu vou passar aqui, olha, sobre todo o esmalte preto. Aí procurem passar em tudo sem deixar falhas, que para a próxima etapa vai ser muito importante. Pronto, gente, olha, passei sobre tudo e novamente eu vou colocar dentro da cabine. Só que agora o tempo de exposição não é mais 2 minutos, são somente 30 segundos. Então aqui eu tenho a marcação de 30 segundos. Caso a sua máquina UV não tenha essa marcação, você segue aqui pela contagem. Quando der os 30 segundos, você simplesmente para, tá? Mas a minha tem, ó, 30 segundos. Então eu vou apertar e o top coat ele fica somente 30 segundos. E pronto, agora que já deu tempo, vamos retirar também aqui da nossa luz UV, tá? E vamos aplicar o terceiro material, que é o que vai dar, né, todo aquele dourado lindo. E nós vamos usar esse aqui, gente, que é o pó cromo para unhas. Aí não adianta me perguntar: Ingrid, pode ser purpurina, mica, pode ser pozinho de confeitaria? Não, gente, tem que ser o pó para unhas, esse pó cromado, porque ele é bem específico para essa finalidade e ele é que vai dar, né, todo esse dourado. Eu aproximei mais um pouco para ficar bem visível aí para vocês. E para aplicar o pozinho, você pode colocar no dedo, aplicar com o dedo mesmo, ou com essas espátulas que vem até no pacotinho. Inclusive eu comprei esse pacotinho aqui, olha, tem várias cores. Tem o prata, tem o rose gold, olha, tem lilás, tem o cromo, tem o perolado. Tá vendo? Todos esses aqui você pode usar. Como nossa proposta hoje é fazer o dourado, então eu vou usar o pó dourado. Aí eu vou usar essa espátula que vem com ele, mas pode fazer com o dedo também. Aqui tá o pozinho. Aí eu vou pegar uma pequena quantidade de pó e vou, olha só, esfregar sobre a minha peça. E olha só, gente, que lindo que já vai ficando o efeito dourado. Fica idêntico, gente, aquele efeito, né, quando a gente passa o ouro de alta temperatura nas nossas peças.
Isso aqui é ótimo para você passar não só assim em cima da peça, como também fazer nas jarras, fazer a alça de jarra dourada, borda de copo, tudo isso dá para fazer, porque inclusive ele fica muito resistente à lavagem. Vocês estão vendo, gente? Olha só, eu peguei só um pouquinho de pó, passei e olha só que efeito maravilhoso dourado. E depois que nós fizermos a finalização, você pode lavar à vontade que não vai sair. Olha só, gente, que lindo que ficou, né? Vou tirar aqui só o excesso do pó. Olha. Porque agora a gente vai dar o acabamento, né? Vocês vão ver que lindo vai ficar. Mas só assim, olha, gente, eu adorei, né, o resultado. E pronto, gente, agora que nós já conseguimos aqui o nosso dourado maravilhoso para dar o acabamento e poder essa peça ficar lavável, aí eu vou aplicar novamente o top coat, que é aquele incolor, né, que é como um verniz que eu já mostrei para vocês. Então, olha, vou aplicar aqui sobre o dourado. Além dele dar proteção, ele vai dar um brilho extra à nossa peça. Olha só a diferença, onde eu passei e onde eu não passei ainda, né? Ele brilha muito mais e é uma camada de proteção. É bastante importante você passar esse produto, porque se você deixar alguma falha, onde não pegou, na hora de lavar vai sair. Então, isso aqui é que vai garantir que sua peça ficará lavável, né? Então, como eu fiz da primeira vez, vou voltar, né, aqui a nossa peça para a cabine para fixar o top coat. Aí vocês lembram que a primeira vez que eu apliquei o top coat, eu deixei só 30 segundos. Agora, como nós vamos utilizá-lo como acabamento, então eu vou usar novamente 2 vezes de 60 segundos. Então, vou aplicar aqui, ó, a primeira vez 60 segundos. Quando parar o timer, eu vou aplicar uma segunda vez de 60. Aí nossa peça já estará totalmente pronta e protegida, né, para os nossos trabalhos, tá bom? E agora mais uma vez de 60 segundos. E olhem só, já secou e o resultado, gente, olha que perfeito. Não sei se está dando para ver no brilho aí da câmera, mas ficou um dourado perfeito. E agora essa peça pode lavar, pode aplicar onde você quiser, porque ela já está pronta, né? Vai ser aqui a tampinha do meu porta-joia, que ficou super chique, né? Essa tampinha aqui dourada para o porta-joia. Muito fácil, né, gente? Essa é uma técnica nova, uma técnica que eu criei através da observação, principalmente da minha querida manicure que trabalha com unhas em gel, a Fernanda, que me deu umas super dicas. E eu tive a ideia, né, de aplicar a técnica da unha em objetos artesanais e deu super certo. E eu não vi a hora de compartilhar isso aqui com vocês. E agora, gente, já que eu falei para vocês do vidro, vamos aplicar aqui na alça dessa xícara, né? Isso valoriza bastante xícaras, jarras, quando a gente aplica o dourado nas alças, acho que fica muito chique. E eu vou fazer essa experiência aqui junto com vocês no vidro. E essa técnica não serve só para vidro e para porcelana, você também pode aplicar em outros materiais. Pode aplicar em metal, aplicar em plástico. Qualquer material, gente, que dê para você colocar dentro da cabine, você pode aplicar. E que não reaja, né, a esmalte. Olha, e a técnica no vidro é a mesma, gente. Vou aplicar primeiro aqui a camada do preto sobre todo o vidro. E vou retornar para a cabine, né, por 2 minutos. Igualzinho eu fiz, né, com a porcelana. Pronto, gente, tá vendo? Apliquei na alça toda aqui do vidro. Vocês estão vendo que tem uns lugares que não ficou tão pretinho, mas como eu falei, né? Não tem problema, porque isso aqui é só o fundo. Aí, como a alça tem 2 lados, aí vocês têm que prestar atenção, porque
Na hora que eu colocar na cabine, ela vai bater a luz só desse lado. Então, eu vou ter que virar a xícara, né? Então, eu vou deixar a xícara assim, aplicar 2 vezes 60 segundos, 1 minuto e 20 desse lado, vou virar e depois aplicar novamente 1 minuto e 20 desse outro lado, para poder abranger, né, todos os lados aqui da alça da xícara, tá? Então agora é só aplicar. Olha, como não vou conseguir fechar, então eu posso fazer assim, eu retiro e seguro na mão, ó. Aqui eu vou colocar os 60 segundos, vou colocar a xícara e segurar assim com a mão a cabine, não tem problema nenhum. O importante é que a luz, né, incida sobre a alça da xícara e faça a fixação do esmalte, tá? Pronto, gente, agora que já pegou em todo esse lado da xícara, eu vou virar a xícara e vou aplicar nesse outro lado, tá? Pronto, gente, agora a técnica é a mesma, tá? Vou passar a camadinha do top coat e vou deixar 30 segundos na cabine, como eu fiz com o outro. É exatamente igual, isso para qualquer material que você estiver utilizando. E aqui só prestando atenção para passar em tudo, não deixar nenhum pedacinho sem passar. Olha só, conforme a gente vai lustrando, ó, o brilho vai aparecendo mais, né? E se ficar mais fácil para vocês passar com o dedo, também pode. Coloca uma luva, né? E passa com o dedo. Mas olha só, gente. Que maravilha. Olha como não valorizou, né? Bastante aqui a nossa peça. Essa aqui é uma dica que realmente vale ouro. Valorizem, viu? Porque qualquer pessoa cobraria para ensinar isso aqui para vocês. E pronto, agora eu vou só tirar aqui o excesso de pó. Vou passar mais uma camada aqui do top coat em tudo e vou deixar por 2 minutos, né, para fixar aqui o top coat e depois nós podermos lavar, né, a xícara normalmente, tá bom? Gente, olha que show que tá essa alça. Maravilhosa, né? E agora, novamente, vou deixar aqui na exposição UV por 2 minutos, né? 2 vezes de 60 segundos em cada lado aqui da alça da xícara, tá bom? E olha só, gente, que show esse resultado. Eu simplesmente amei, né? A alça dessa xícara ficou maravilhosa. E como eu falei para vocês, as peças são laváveis, ó. Essa aqui que nós acabamos de fazer, olha. Vou passar aqui bastante sabão, ó. Tá vendo, gente? Não sai. Pode lavar depois. Olha. Tá vendo? Ó, tá intacto, né? Sem nenhum arranhão, nada. Ela é muito durável. E aí, gente, gostaram dessa super técnica? Como eu falei para vocês, qualquer pessoa montaria uma apostila e cobraria para ensinar isso aqui. Eu estou passando para vocês gratuitamente e a única contrapartida que eu peço, gente, é que vocês deixem comentários e também compartilhem esse vídeo, porque deixando comentários, o YouTube entende que meu conteúdo é bom e ele compartilha com mais pessoas. Então vocês me ajudam bastante quando deixam seus comentários, nem que seja só um coraçãozinho, deixa lá para mim e também compartilhem com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, que é a maneira que vocês têm, né, de retribuir o carinho que eu tenho por todos vocês, de sempre passar técnicas inéditas e gratuitas. Combinado, gente? Então, assim como eu fiz aqui com o dourado, você pode fazer com todas essas outras cores, que a técnica é exatamente a mesma. E olha só como vai valorizar, né, as nossas peças, o nosso artesanato, esse acabamento que realmente vale ouro. Então, se você gostou,
me dá aquele like, compartilha com todo mundo e também se inscreve no canal. Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. E não esqueça, todo o material tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tchau, gente!